Olá, alunos, eu sou o professor Alex e continuo com vocês aqui na unidade 1. E na aula 4 nós vamos ver um pouquinho sobre modelagem com equações diferenciais de primeira ordem. A modelagem matemática estuda a simulação de sistemas reais, de fenômenos reais, algo que acontece na natureza, a fim de prever o seu comportamento. E ela é empregada em diversos campos de estudo, tais como física, biologia, engenharia, química, tudo que pode ser aplicada à matemática. A modelagem matemática, então, consiste na atividade ou em uma tentativa de descrever matematicamente um fenômeno. A gente vai ver isso com calma. Eu mostro para vocês aqui muito rapidamente uma pesquisa conduzida pelo professor Jorge Lucero da UNB, cujo título é Modelagem Matemática do Covid-19. Então, ele utilizou vários métodos da matemática, várias ferramentas, de forma a fazer previsões das mortes pelo Covid-19 em alguns lugares do mundo aí. Então, os métodos que ele utilizou foram a função erro de Gauss, a função logística, os quadrados mínimos ponderados, a minimização de Powell e Nelder-Meade e o filtro de Savitsky-Golay. As fontes de dados do professor Jorge foram a Universidade Johns Hopkins e também o Ministério da Saúde do Brasil. Ele fez algumas predições para o Brasil como um todo, como país. Dividiu também, fez o estudo para as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e também o Distrito Federal, e fez também previsões para alguns países, como os Estados Unidos, o México, Colômbia, Argentina e o Chile, e também fez uma previsão para o mundo como um todo. A divulgação dos resultados encontra-se nessa página da internet, então vocês podem acessá-la aqui para ver mais informações sobre a pesquisa, como foi conduzida e os resultados que ele obteve. Nesses gráficos aqui que eu apresento, nesse primeiro gráfico, que foi divulgado no dia 4 de setembro de 2020, traz uma reta tracejada aqui em verde, que seria a previsão que ele fez, e essa linha mais grossa aqui em azul, que na verdade é uma sobreposição de círculos azuis, são os dados que ele obteve. Esse gráfico mostra o total de falecimentos pela Covid-19 e aqui no dia de hoje, que seria o 4 de setembro de 2020, está marcado aqui em uma reta tracejada preta. Nesse segundo gráfico, ele faz uma taxa de mortes por dia. E segundo a previsão dele aqui em verde, tracejado, esses círculos azuis são os dados reais que ele obteve das suas fontes, e esse traço vermelho são os dados suavizados, de acordo com as ferramentas matemáticas que ele utilizou. Então, com essa modelagem que ele fez, ele consegue verificar que os dados, a suavização dos dados, está de acordo com a previsão de mortes por dia que esse professor fez. E se a gente seguir esse modelo dele, a gente tende a diminuir a quantidade de mortes aí por dia. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa pesquisa, acessem esse site aqui para entender como que foi todo o processo dele, ok? Muito bem. As equações diferenciais, que é o nosso objeto de estudo nesta disciplina, são frequentemente utilizadas em aplicações de diversas áreas. Elas aparecem principalmente quando a gente fala de taxa de variação de uma quantidade em relação ao tempo, de vazão de um líquido e assim por diante. As soluções desses modelos matemáticos relacionam variáveis e parâmetros. E com essa relação entre variáveis e parâmetros, nós conseguimos prever o comportamento dos processos naturais que foram modelados com essas equações diferenciais.
Junto com a modelagem matemática, nós temos também os experimentos. Quando a gente tem um fenômeno natural, a gente quer prever alguma coisa, a gente pode fazer alguns experimentos e fazer algumas inferências. A modelagem matemática tem uma vantagem sobre os experimentos. E qual é essa vantagem? É que, dada uma equação, por exemplo, que tem os parâmetros, as variáveis, nós conseguimos prever um comportamento para um longo período de tempo. O que com o experimento isso se torna um pouco inviável, ou por falta de recursos, ou por falta de tempo mesmo para realizar todos os experimentos para um longo período. No entanto, tanto a modelagem matemática quanto os experimentos têm papéis importantes no entendimento do comportamento de um fenômeno. Na verdade, eles têm papéis complementares nas investigações científicas. E, independentemente do campo específico da aplicação da modelagem matemática, existem 3 passos fundamentais aí que ajudam a identificar o modelo o melhor modelo para aquele fenômeno natural. Então, o primeiro passo é, de fato, a construção do modelo. Nesse passo, nós temos que traduzir a situação física, o fenômeno natural, o fenômeno biológico, em expressões matemáticas. Aqui que nós vamos determinar as variáveis e como elas se relacionam entre si. E a equação diferencial é um modelo matemático desse processo. A equação diferencial vai surgir naturalmente nesse primeiro passo. No segundo passo, lançando mão já da equação diferencial em si, nós analisamos esse modelo, ou seja, aplicamos técnicas de resolução já conhecidas para tentar resolver algebricamente esse modelo, e nessa impossibilidade nós combinamos com métodos numéricos para tentar entender o comportamento dessas soluções. E por último, o terceiro passo, nós comparamos esse modelo obtido com os experimentos e observações do nosso problema. E essa comparação do modelo com o experimento vai nos ajudar a interpretar a solução analítica no contexto do problema. E, além disso, é nesse terceiro passo que a gente valida o nosso modelo. A gente tem um modelo. Esse modelo traduz esse fenômeno natural, esse fenômeno físico, ou a situação que a gente está trabalhando? A gente vai ver isso comparando com os dados dos experimentos, ok? Então, os próximos exemplos que a gente apresenta são típicos de aplicações de equações diferenciais de primeira ordem. Então, vamos diretamente para esses exemplos. Vamos lá para o nosso exemplo. O exemplo eu denominei de misturas. Vamos supor que nós temos um tanque com água. Dentro desse tanque nós temos aqui uma hélice, umas espátulas, umas pás que giram e misturam essa água que tem aqui dentro. E dentro dessa água, junto com essa água, a gente vai supor que tem uma quantidade de sal dissolvido nela. Então, olha só a situação, o problema que nós temos aqui. No instante t igual a zero, este tanque contém uma quantidade Q0 de sal dissolvido em 100 galões de água. Então, a quantidade de água inicial desse tanque aqui é de 100 galões de água e possui uma quantidade Q0 de libras de sal. Vamos supor que essa água que entra aqui nesse galão por esse cano contém cerca de 1/4 de libras de sal por galão e está entrando nesse tanque a uma taxa de R galões por minuto. E que, além disso, o líquido que está bem misturado aqui dentro também sai desse tanque a mesma taxa R galões por minuto. Então, a situação é o seguinte: escreva o problema de valor inicial que descreve esse fluxo de água que entra e sai do tanque e a quantidade de sal que fica dentro desse tanque. Então,
Qual é o primeiro passo a gente determinar aqui? A gente verificar quem são as variáveis do nosso problema. Então, nós vamos determinar ou vamos colocar uma variável t para designar o tempo, certo? E vamos colocar também a letra Q, que significa a quantidade de sal no tanque. Por que estamos colocando essas duas letras? Bom, porque aqui ele diz, né, ó, no instante t igual a 0 e contém Q0 libras de sal. Então, já dá a dica pra gente que a gente tem que colocar o tempo t e Q como sendo a quantidade de sal nesse tanque. Nós vamos supor também que o sal que tem nessa mistura não é criado nem destruído de nenhuma forma. Logo, a quantidade de sal dentro desse tanque vai depender apenas do quê? Do fluxo que entra dentro do galão e do fluxo que sai do galão. Então, depende apenas dos fluxos de entrada e saída no tanque. Então, portanto, qual que é a taxa de variação de sal dentro desse tanque? A taxa de variação é dQ dt, ou seja, quanto a quantidade de sal varia em relação ao tempo, é a taxa de variação de sal no tanque com o passar do tempo. Tendo identificado isso, o que nós concluímos? Que essa taxa de variação dQ dt é igual, portanto, à taxa de entrada menos a taxa de saída, ok? Então, o que falta a gente determinar? Quem é essa taxa de entrada e quem é essa taxa de saída. Pois bem, vamos lá. Taxa de entrada. Qual é a concentração de sal que entra no galão? Então, a gente volta aqui e a gente vê que a concentração de sal que entra é 1/4 de libras por galão. Então, é a concentração de 1/4 de libras por galão vezes a taxa do fluxo de entrada que a gente viu que é R galões por minuto. Portanto, quem é a taxa de entrada? R vezes 1/4, ou seja, R quartos libras por minuto. Muito bem. Agora, taxa
de saída. A taxa de saída é a concentração de sal no tanque vezes aquela taxa do fluxo de saída. Então, a taxa do fluxo de saída, que é R galões por minuto. Bom, agora o que a gente precisa identificar ou entender aqui? Quem é essa concentração de sal no tanque? Então, a concentração no tanque é o quê? É a quantidade de sal dividido pelos 100 galões de água que tem no tanque. Por quê? Como a taxa de entrada de água e de saída de água é a mesma, então o volume de água no tanque permanece sempre o mesmo. Então, já que o volume de água no tanque permanece o mesmo. Dessa forma, qual que é a taxa de saída? R vezes Q sobre 100, ou seja, RQ sobre 100. Assim, o que nós concluímos? A equação diferencial que governa todo esse processo é dada por qual equação? dq dt igual a taxa de entrada, que é R sobre 4, menos a taxa de saída, que é RQ sobre 100. Certo? Só que aqui no início foi dado a condição inicial, que é qual? Ou seja, no tempo t igual a 0, nós temos uma quantidade que é 0. Portanto, a condição inicial é Q de 0 é igual a Q 0. Ótimo. Agora, o que resta fazer? Bom, o exercício que nós nos propusemos a fazer era determinar o PVI associado a esse problema, ok? Agora, já que estamos aqui, nós temos a equação diferencial, vamos aplicar os métodos que nós aprendemos para poder resolvê-la. Então, vamos resolver o PVI. A gente sabe que essa equação diferencial aqui é uma equação de primeira ordem, porque a derivada de maior ordem que tem aqui é 1, e ela é linear porque tanto a variável Q, que é a variável dependente, e a sua derivada tem grau 1, ou seja, tem a potência 1. Então, é linear e de primeira ordem. Então, como que a gente pode escrever uma equação linear de primeira ordem numa forma usual? Então, escrevendo na forma usual de equação linear, o que nós temos? dq dt mais RQ sobre 100 é igual a R sobre 4. O método que nós vamos utilizar aqui é o método dos fatores integrantes. Então, quem que é o fator
integrante para essa equação. Lembrando que aqui é um fator integrante, ok? Pode ter mais do que um. Então, vamos considerar μ de t, que, segundo o método que nós desenvolvemos, é igual a e elevado à integral da função que acompanha a variável dependente, que neste caso é r sobre t. Então, é a e elevado à integral de r sobre 100 dt, que é igual a e elevado a rt sobre 100. Tudo bem? Isso implica o quê, então? O que nós temos que fazer agora? Como é fator integrante, temos que multiplicar toda essa equação por esse fator aqui. Logo, nós temos e elevado a rt sobre 100 vezes dq dt, mais r sobre 100 e elevado a rt sobre 100 vezes q, igual a r sobre 4 e elevado a rt sobre 100. Como nós vimos, a ideia de multiplicar por um fator integrante é que este primeiro membro seja reescrito como sendo a derivada de um determinado produto. Que produto? Do fator integrante, então, e elevado a rt sobre 100, com a nossa variável dependente. E isso daqui é igual a r sobre 4e elevado a rt sobre 100. Como que nós prosseguimos? Basta calcular aqui a integral de ambos os membros em relação a t. Nesse primeiro membro, a integral de d dt de e elevado a rt sobre 100 vezes q dt é e elevado a rt sobre 100 vezes q igual, basta calcular essa integral aqui. Então, r sobre 4 e elevado a rt sobre 100 dividido por r sobre 100. E isso daqui é igual a 25 e elevado a rt sobre 100. E aqui a gente não pode esquecer que, ao integrar, nós temos que somar uma constante. Então, temos aqui somando uma constante. Logo, como nós queremos encontrar a expressão de q de t, basta isolar. Então, vamos dividir toda essa expressão por e elevado a rt sobre 100. Então, aqui fica q é igual a 25 e elevado a rt sobre 100 mais C1 dividido por e elevado a rt sobre 100. Então, isso implica que de t é igual a 25 mais C1 e elevado a menos rt sobre 100. E esta expressão aqui é a solução geral da equação diferencial ordinária. Só que nós temos que considerar a condição inicial. A condição inicial nos diz que q de 0 é igual a q0. Então, se q de 0 é igual a q0, nós substituímos aqui nessa expressão. Então, nós temos q de 0 é igual a 25 mais C1 e elevado a menos r vezes 0 sobre 100. Isso implica que essa expressão aqui vale 1, 1 vezes C1. Então, C1 é igual a Q0 menos 25. Então, portanto, a solução do PVI
é Q de t igual a 25 mais Q0 menos 25 e elevado a menos RT sobre T. Em que R é uma condição, é uma constante dada no exercício, ok? Então, aqui fica demonstrado ou encontrado a solução do nosso PVI, certo? Lá na leitura dinâmica vocês têm mais informações acerca desse exemplo, então eu sugiro que vocês voltem lá e continuem a leitura por lá. Então, por enquanto, nós ficamos aqui neste exemplo. E vamos para mais um exemplo da aula. Vamos falar agora sobre decaimento radioativo. A situação, problema que a gente se encontra é a seguinte, ó. A proporção de carbono 14, que é um elemento radioativo, em relação ao carbono 12 presente nos seres vivos, é constante. Quando o organismo morre, a absorção de carbono 14 cessa e a partir de então o carbono 14 vai se transformando em carbono 12 a uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Feito isso, a pergunta que fica: como que nós podemos descrever esse problema de encontrar a quantidade de carbono 14 em função do tempo, usando essas informações que nós temos aqui? Bom, primeiro de tudo é identificar quem são as variáveis. Vamos chamar então de y como sendo a quantidade de carbono 14. E vamos também chamar de t o tempo que essa quantidade de carbono 14 leva para se transformar em carbono 12, certo? Bom, feito isso, o que a gente tem de informação no problema? Que a quantidade de carbono 14, à medida que o tempo passa, se transforma em carbono 12 a uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Então, quem seria dy dt? dy dt é a taxa de transformação de carbono 14 em carbono 12, transformação de carbono 14 em carbono 12 com o passar do tempo. E como essa taxa é proporcional à quantidade de carbono 14 presente em determinado momento, nós concluímos que dy dt é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a quantidade presente. E vamos supor também que em um determinado instante inicial, que a gente pode falar que é o instante t igual a 0, a quantidade de carbono 14 é um y0. Dessa forma, nós obtemos um PVI que trata exatamente da quantidade de carbono 14 que se transforma em carbono 12. Ok? Bom, o próximo passo, tendo encontrado a nossa equação diferencial, ou o nosso PVI, o próximo passo é resolver essa equação. Bom, a gente observa o quê? Que essa equação é uma equação de primeira ordem. Por quê? Porque a derivada de maior ordem aqui é 1. E ela também é uma equação linear, porque tanto essa derivada primeira quanto a própria variável dependente tem potência 1. Então, é uma equação linear e de primeira ordem. Como que nós resolvemos uma equação linear de primeira ordem? Nós vimos dois métodos. O primeiro método é do método dos fatores integrantes, que nós empregamos no exemplo anterior.
E o segundo método é o método das variáveis separáveis. E a gente observa que essa equação aqui é de variáveis separáveis. Então, vamos aplicar esse método, já que no anterior nós aplicamos já o método dos fatores integrantes. Observe que a gente consegue reescrever essa equação diferencial da forma y' igual a ky, ok? De forma equivalente, nós temos 1 sobre y, y' igual a k. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é integrar cada um dos lados em relação a t. E a gente observa o seguinte, que y' dt é igual a dy. Então, se nós estamos calculando a integral em relação a t, aqui nós temos y' dt, e y' dt nada mais é do que dy. Então, nós temos integral de 1 sobre y dy igual a integral de k dt, que é ln do módulo de y igual a k vezes t mais uma constante C1 de integração. Aplicamos em ambos os membros dessa última equação a exponencial, nós ficamos e elevado a ln de módulo de y igual a e elevado a k vezes t mais C1. Por propriedades de logaritmo, e elevado a ln de módulo de y é igual a módulo de y, que é igual, aqui nós temos e elevado a kt mais C1. Por um lado, nós podemos escrever isso daqui como sendo e elevado a kt vezes e elevado a C1. Se nós chamarmos esta constante igual a uma constante C2, nós podemos reescrever então o módulo de y igual a C2 e elevado a kt. Ok? Então, nós temos aqui essa expressão, ok? E nós queremos encontrar y, mas aqui nós temos módulo de y. O módulo de y é mais ou menos essa expressão aqui. Então, se nós transferirmos esse mais ou menos para essa constante C2, então nós podemos simplesmente escrever y de t igual a c e elevado a kt, que é a solução geral desta equação diferencial aqui. Tudo bem? Então, tendo resolvido agora essa equação diferencial, basta substituirmos essa expressão aqui, essa condição inicial, e obter a nossa solução do PVI. Substituindo aqui t por 0, aqui nós teremos y0, aqui teremos 1, então c é igual a exatamente y0. Portanto, a solução do PVI é y de t igual a y0 e elevado a kt. É a solução do PVI. Tudo bem? Continuando aqui, vamos ver um exemplo prático. Vamos supor que um pedaço de madeira é encontrado com 1 sobre 500 da quantidade original de carbono 14. Sabe-se ainda que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos. Ou seja, o que é meia-vida do carbono 14 ou o que é meia-vida de um determinado elemento? Isso significa que em 5.600 anos, metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12.
Então, a metade, por isso que chama de meia-vida. Ele demora esse tempo para a quantidade presente cair pela metade. O problema é determine a idade desse pedaço de madeira. Então aqui nós temos novamente o PVI dy dt igual a KY com y de 0 igual a y0. Certo? Bom, nós vimos que a solução desse PVI é y de t igual a y0 e elevado a kt. Vamos usar esta informação aqui, que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos, ou seja, quando t é igual a 5.600 anos, y tem a metade da quantidade inicial. Então, considerando essa informação e aplicando isso nessa solução que nós encontramos, nós temos y0 sobre 2 é igual a y0 e elevado a k vezes 5.600. Meio é igual a e elevado a k vezes 5.600. Deixa eu arrumar esse zero aqui. 5.600. Aplicando ln em ambos os membros e calculando e fazendo algumas simplificações, nós obtemos k igual a menos ln de 2 dividido por 5.600. Logo, a nossa equação a nossa solução para esse PVI, para esse problema, é y de t igual a y0 e elevado a menos ln de 2 sobre 5.600 vezes t. Ok? Só que agora, qual que é a outra informação que nós temos? É essa daqui, que o pedaço de madeira foi encontrado com 500 avos da quantidade original de carbono 14. Então, agora nós temos a informação de que y é igual a y0 sobre 500. Então, basta determinar agora o valor de t para esse valor de y. Então, y0 sobre 500 é igual a y0 e elevado a menos ln de 2 sobre 5.600t. Realizando alguns cálculos, nós obtemos que t é igual a menos ln de 500 dividido por menos ln de 2 sobre 5.600, ou seja, o valor de K. Isso daqui equivale a 5.600 ln de 500 dividido por ln de 2, que é aproximadamente 50.200 anos. Ou seja, a idade desse pedaço de madeira é de 50.200 anos. Ok? Então, esse foi um exemplo de decaimento exponencial, certo? Existe também exemplos de crescimento exponencial, que vocês podem encontrar lá na leitura. E eu deixo aqui, a gente acaba aqui esse exemplo. E as dúvidas que vocês tiverem, por favor, perguntem lá nos fóruns de dúvidas com o seu professor e também nas aulas síncronas. Até mais, um abraço